né, e levei para a capital. Alguns me chamaram para escrever. Então eu comecei a escrever na Bis, comecei a escrever no Estadão, comecei a escrever na General. E em algum momento eu me dei conta de que esse mesmo cenário seria inconcebível hoje, pelo simples fato de não ter nenhum desses veículos mais né, e de serem espaços muito mais disputados do que eram. Para você ter uma ideia, naquele momento o Estadão estava criando um caderno para adolescentes, que era o caderno Zap, porque acreditava-se que era a maneira de renovar o público do jornal. Então o adolescente começaria a se encantar pelo jornal por causa do Zap, e quando ele fosse adulto ele iria fazer a sua assinatura e iria ser virar um leitor do Estadão. Um leitor do Estadão, que é um cenário que não tem o menor cabimento, né, hoje em dia, porque os adolescentes não leem mais jornal, mal sabem o que é um jornal. Então foi isso, eu comecei a escrever por causa disso. Eu cheguei nas redações e falava assim, cara, e isso é literal mesmo, eu falei exatamente isso. Falei, cara, só tem velho escrevendo aqui para adolescente. Vocês têm que ter um adolescente escrevendo aqui. E foi assim que me chamaram para escrever no Estadão ali. Bom, pelo que você contou, grande parte da sua carreira, da sua trajetória sempre foi ligada à música. Hoje, acompanhando, eu sigo você nas suas redes sociais e tal, a gente consegue ver que o enfoque passou quase que 100% sobre política e a relação da política na imprensa, né? Por que hoje se dá esse enfoque, basicamente? Cara, porque eu não... Primeiro que assim, eu não consigo resistir, eu não consigo cumprir o meu próprio desafio de sair das redes sociais, né? Fazer um detox. Eu falava assim, cara, essa semana eu vou acabar com todas as minhas contas. Eu não consigo, eu falho terrivelmente nessa proposta. Eu realmente acho que as redes sociais, como diz o Bowie, é uma forma de vida alienígena e não é só uma ferramenta, sabe? Essa entrevista com ele é ótima na BBC. O apresentador pergunta isso, mas a internet não é uma ferramenta? Ele fala, não, a internet é uma forma de vida, cara. E eu tô realmente convencido de que ele tem razão. Mas enfim, e aí o que acontece? De fato, uma parcela pequena da minha produção hoje é direcionada à música, embora seja a parcela mais deliciosa de fazer, que são meus livros, são algumas palestras, são curadorias e tal. E eu trabalho fazendo edição de conteúdo muitas vezes para marcas, para conteúdos patrocinados e tudo. Empresto o meu ferramental de edição para marcas. E aí o que acontece é que você se refere a uma série longa, né, bastante longa, de conteúdos que eu produzi ali no Facebook e eventualmente no Twitter, tal, alguns dos quais até estão selecionados no meu livro Nem Tudo é Música. Mas tudo começou, Marcelo, na verdade, porque um amigo meu compartilhou aquele famoso vídeo no qual a Manuela se dizia ateia, querendo acabar com os feriados religiosos. Uhum. E era um amigo pessoal, assim, cara. Uma pessoa querida, uma pessoa que eu respeito. E aí eu entrei lá e comentei, falei, cara, cuidado que esse vídeo ele é um trecho extraído de um contexto não muito maior, na verdade, mas que nesse contexto completo mostra que ela estava falando exatamente o contrário. Então isso aí é um fake news, né? Ele brigou comigo, cara. Ele me criticou. Ele falou, você é petista? Isso é um absurdo, não sei o que tal. E aí foi muito revelador pra mim que casos semelhantes a esse aconteceram num período muito curto de tempo ali, com pessoas muito queridas. E eu comecei a pensar algumas coisas. Uma das coisas que eu pensei foi que, assim, as pessoas não estavam compartilhando isso porque estavam enganadas. Elas estavam compartilhando isso com convicção de que aquilo podia ser até uma mentira, mas ela estava a serviço de uma causa maior, aparentemente. Isso foi uma das coisas que me deixou muito impressionado, de que para pessoas que eu não tenho como mentirosas, a mentira é justificável desde que ela esteja que ela esteja a serviço de uma causa mais nobre, digamos assim. Então, os meios, os fins justificam os meios, né? Que é tudo aquilo que a gente criticou no governo do PT e etc. Sempre. Mas enfim, e a outra coisa que me impressionou é que algumas pessoas me procuravam para falar assim, cara, eu mostrei isso pro meu esposo e ele não entendeu? Ele não consegue ver a diferença
entre o real e o falso. Uma pessoa que é amiga da minha família e tal, mandou para minha esposa, mandou aquele vídeo do Lula comparando o PT ao nazismo, você deve ter visto, sim, né? Sim. Ele mandou assim, cara, é uma pessoa com formação universitária, fala várias línguas, doutorado, pós-doc e tal. Ele mandou com o seguinte comentário, ele falou assim, tem alguma coisa errada com esse vídeo, não tem? Só alguma coisa? Eu falei, cara, esse vídeo foi picotado 32 vezes em 2 minutos para montar uma outra fala, entendeu? E eu comecei a perceber, Marcelo, que as pessoas não percebem isso, entendeu? Pessoas educadas, pessoas instruídas, né? Instruídas, exatamente. Então, eu comecei, aquilo foram semanas de reflexão, 2 semanas ali de reflexão. Então a minha primeira medida foi assim, cara, eu não vou mais entrar em linha do tempo de alguém para corrigi-las. Isso causou alvoroço absurdo, assim. Eu acho até indelicado, tomei essa decisão. Eu falei, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a publicar nas minhas próprias linhas do tempo coisas que passem por mim. Também não vou atrás, mas era o período ali talvez do final do primeiro turno, com certeza o segundo turno inteiro, onde muita coisa passava por mim. E aí eu publicava, falei, olha, se você recebeu isso aqui, saiba que na verdade isso aqui é isso aqui, aquilo outro, ó, isso aqui foi mudado, olha o vídeo original como é, isso aqui e tal. E eu comecei a fazer isso. Muita gente me escrevia comovida, dizendo assim, cara, muito obrigado por isso, eu estou tentando mostrar para minha família, sabia que tinha alguma coisa errada, mas não estava entendendo, etc e tal. E eu reparei também que as pessoas não sabiam muito bem lidar com a informação jornalística, com o conteúdo jornalístico. As pessoas não sabiam diferenciar o que é uma coisa do que é outra. E aí eu falei assim, cara, tem muita confusão acontecendo. Então eu tomei essa pequena decisão de usar essa plataforma do Facebook para falar basicamente de imprensa, né? E aí isso rapidamente se transformou numa tentativa de ir contra essa ideia de que a imprensa está sitiada por bandidos, que é uma frase do Olavo de Carvalho, né? De que não existe mais imprensa, o que existe são bandidos, quadrilhas trabalhando por uma determinada causa esquerdizante. E eu falei, cara, a gente precisa tomar muito cuidado com essa ideia e separar a discussão da qualidade da imprensa, né? E quem tiver paciência para rolar meus posts e mesmo meus textos, anos a fio, eu sempre fui um crítico muito grande da qualidade da imprensa, da metodologia da imprensa brasileira. Isso é uma discussão que eu acho importante, embora seja uma discussão hoje em dia impiedosa, né? Porque a imprensa é coitada, né? Dá vontade de deixar um dinheiro lá para eles. Mas enfim, é coisa que eu faço, aliás, mensalmente, né? Com vários veículos. Isso é uma discussão. A outra discussão é essa ideia demoníaca de que a imprensa não serve para nada e de que legal mesmo é o WhatsApp e as redes sociais. Então eu acho que são 2 coisas que são muito diferentes. E misturar essas discussões é tudo o que o governo aparentemente quer. Então eu fiz questão de separar, de ir tentando separar. Falar, olha, pessoal, isso aqui tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Olha, se não fosse a imprensa, você jamais saberia dos 22 erros no currículo Lattes do nosso bibliográficos, do nosso ministro da Educação. Você não saberia disso aqui, daquilo outro, etc. Então foi uma coisa que foi muito pessoal, que acabou desaguando numa palestra que eu criei, que eu tenho apresentado em escolas, chamada Como Nascem as Notícias. Porque eu falei assim, cara, eu gostaria de explicar para adolescentes como eles se portam diante de uma informação, de um conteúdo jornalístico, de uma reportagem, né? Por que aquilo é diferente de um meme da Turma do Chaves, ridicularizando o Rodrigo Maia, entendeu? E eu acho que isso acabou sendo uma espécie de pequena missão, assim, sabe? E muita gente tem me escrito, me procurado e falou, cara, nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha lido dessa maneira e tal. Então acho que tem sido uma coisa bastante gratificante.
de fazer. Antes da gente falar da palestra, uma pergunta que nem sempre é fácil de fazer. Hoje, onde você acha que você se encaixa hoje no espectro político? Cara, eu acho que é o seguinte, Marcelo, o tropicalismo explica o Brasil. E eu acho que o Brasil é um país tropicalista, um país onde tudo é zoado, entendeu, cara? Tudo parece mais ou menos com o que a gente vê lá fora, mas é metabolizado de um jeito Carmen Miranda, chacrinha, tudo louco, assim, sabe? E eu acho que a esquerda brasileira é tropicalista, zoada, patética. Concordo plenamente com você. É um arremedo subdesenvolvido do pensamento social-democrata. E a direita também. Eu olho para a direita e falo, cara, eu não consigo me identificar. Isso é um subdesenvolvimento do raciocínio liberal. Essa mistura que inventaram no Brasil de eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, eu falo, cara, isso aí... eu falei, cara, isso aí é tipo... É uma Carmen Miranda cyberpunk, assim, sabe? É tipo um Frankenstein. E, enfim, meu próximo livro vai falar bastante. Tenho estudado muito o tropicalismo. E falou, cara, o tropicalismo até hoje é muito importante para o Brasil, porque ele virou uma chave na compreensão brasileira. Eu fui levar as crianças para conhecer o prédio do Banespa, né? E quando eu tive lá naquele Belvedere, assim, eu olhei aquela cidade e falei, cara, só o tropicalismo explica o Brasil, velho. Só. Com um art déco aqui, uma coisa francesa ali, um negócio modernista, tudo misturado, uma parede de concreto de 2 quilômetros de altura, onde provavelmente era exibida uma propaganda, e agora é só uma parede. Só um horizonte de concreto, né? E eu falei, cara, é muito zoado, sabe? E aí a gente vê a nossa esquerda, assim, cara, presa nesse discurso Lula livre, sabe? Propõe alguma coisa, pelo amor de Deus, entendeu? O nego indo pra posse do Maduro, sabe? E eu falei, cara, eu vi o último Opposicast, a crítica que vocês fizeram, a repercussão que a esquerda deu a Tabata Amaral, sabe? E, cara... Que patético, cara. Patético. Que triste. Hoje eu, por exemplo, eu consigo dizer que eu sou progressista, cara. É a única coisa que eu consigo dizer. Assim, eu sou a favor da agenda progressista. Eu não consigo dizer, eu sou de esquerda. Eu não consigo, porque se eu sou de esquerda igual... Nossa. Não dá. Não dá. Eu acho que para responder porque, um pouquinho eu vou dizer, mais... eu sou de esquerda. Não, mas eu tenho... Né? Você tem que qualificar tanto, né? Mas, cara, como você é de esquerda se você... o Brasil é muito zoado, camponês, cara. né? Isso. Você não faz parte do campesinato, né? Então, puxa, eu sou progressista, posso ser pelo menos progressista? Não, e quando eu vejo o Bolsonaro falando sobre que ditadura foi essa com eleição, eu falei, é ditadura tropicalista, velho. O Brasil é tudo zoado, cara. É um cara que deu um golpe militar em prol da democracia. Você fala, cara, como o Ernestinho falou, não, a gente teve que ter uma ditadura para evitar uma ditadura. Puxa, é verdade. Então, o que eu acho é o seguinte, respondendo um pouquinho mais objetivamente, boa parte das minhas preocupações, minha visão de mundo, se alinham com alguns valores que são caros ao que se convencionou chamar de esquerda, que é, por exemplo, as pautas sociais. Né? Eu acho que num país onde nem todo mundo pode pagar um plano de saúde, nem todo mundo pode pagar um colégio particular, essa agenda do apoio social é importante, é urgente. E isso me parece ser uma pauta que tem mais a ver com o que se convencionou chamar de esquerda do que de direita. Né? O que se convencionou chamar de direita costuma pregar de que as pessoas têm que ter o direito ao dinheiro que os permitirá contratar um bom plano de saúde ou uma escola. Eu acho que é um sonho distante que eu não sei nem se é possível, mas parece que tem gente ética e honesta que acha que é possível. Então que se dê a chance para eles também. Mas me parece cruel que essa chance seja dada à custa de muita gente que vai
passar essa geração sem ler e escrever e sem entender o que está lendo. Eu acho que tem a ver com isso, acho que tem a ver com proteção a minorias também, eu acho que de alguma maneira eu me alinho mais a isso. Tipo, sob hipótese nenhuma eu me definiria como de esquerda. Uma vez me perguntaram isso, eu respondi que se não existisse o PSDB,